Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Aliás, vamos começar do 10:35 e daí a gente entra no 11. Porque o capítulo 10 está ligado ao 11, o 11 está ligado ao 10, está ligado ao capítulo 1 até o 10. Hebreus 10, 35 a 39, depois o capítulo 11. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, entre parênteses, fé. Confiança é fé. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, fé, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, dos que recuam para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Agora o 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo diante de Deus, testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se via. Temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Agora o 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo dito que em Isaque seria chamada a sua descendência. E ele considerou que Deus era poderoso
até para dos mortos o ressuscitar. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Versículo 22. Aliás, o 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado na ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque o menino era formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, porque por pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como em terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de ser rodeado por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra nesta manhã. O Senhor nos fala de fé. O Senhor nos fala no livro de Hebreus de uma grande e poderosa salvação. E nos alerta e nos exorta a prestar atenção e dar atenção e cuidar com essa grande salvação. E no capítulo 11 o Senhor fala da fé para alcançar os efeitos e os resultados dessa grande salvação. Muitos não têm entendido o significado da fé. Muitos têm usado o capítulo 11 para uma fé de cura, de milagres e de bênçãos. E não está errado, Senhor, mas é uma fé parcial. A fé da Bíblia é uma fé fundada em fundamentos, em bases. Não é uma fé psicológica, mental. Não, Senhor. Não. É uma fé fundamentada em bases. E ela cita exemplos. A Bíblia, a Tua palavra, o Senhor cita exemplos de homens de fé. O que é fé à luz da Bíblia? O que é fé para o Senhor? E nós queremos que Tu fales ao nosso coração nessa manhã. Abre os nossos olhos. Fala conosco. Traz revelação. Abençoe os irmãos que estão aqui. Abençoe os que irão ouvir essa palavra. Senhor, que o Senhor toque, fale ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. O tema dessa meditação hoje é a fé da Bíblia. A fé capaz de fazer funcionar essa grande salvação que nós temos lido no livro de Hebreus. A gente continua em Hebreus. E eu tinha outras coisas para falar antes de chegar no capítulo 11, mas senti que devemos estudar isso hoje. Estudar isso hoje. Queridos, temos estudado nos dias anteriores aí sobre essa grande salvação trazida por Jesus Cristo. Não é uma salvação trazida por anjos, como nós já vimos. Não é uma salvação trazida pelos profetas do Velho Testamento. Não é uma salvação trazida pelos apóstolos do Novo Testamento. Mas é uma salvação trazida pelo Filho de Deus, que é Deus, o Deus Criador,
o Deus criador de todas as coisas, o Deus sustentador de todas as coisas, e o Deus que deixa o céu, deixa o trono, deixa a glória, e vem aqui na terra fazer algo extraordinário em favor do pecador, dos seres humanos perdidos, arruinados, no inferno, longe de Deus. E essa grande salvação precisa ser entendida, compreendida, para que possamos alcançar tudo o que Jesus fez e conquistou na cruz. Mas se nós não tivermos fé, a fé da Bíblia, a fé de Deus, a fé ensinada pela palavra de Deus, nós não vamos conquistar, ter em nossas vidas o resultado dessa salvação, dessa grande salvação. E muitos cristãos podem dizer, mas será que essa salvação é tão grande assim? A minha vida quase não mudou, ou mudou pouca coisa, depois que eu conheci o Evangelho, ainda continuo com um monte de problema, com um monte de coisas, com um monte de embaraço. Aonde está a grandeza dessa salvação? Aonde está o poder dessa salvação? O apóstolo Paulo fala, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos, não de todo aquele que crê. Mas não é uma fé virtual, mental, psicológica, não é uma fé fantasma. A fé da Bíblia, a fé de Deus não é uma fé fantasma. O que é fantasma? O fantasma só existe na mente daqueles que acreditam nele. Ele não existe no mundo real. O fantasma não existe no mundo real. Só existe na mente daqueles que acreditam em fantasma. E tem muitos, cristãos e não cristãos, que a fé deles é uma fé virtual, mental, psicológica. Uma fé fantasma. Não é uma fé com fundamento. A Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que a gente não vê. Então fé é fundamento, fé é estrutura, fé é base, fé é prova. Nós podemos e devemos provar a nossa fé. Fé não pode ser uma coisa teórica, que eu falo da minha boca para fora, mas muitas vezes ela não existe dentro de mim. Não, queridos, a Bíblia está dizendo, ora, a fé é o firme fundamento, é fundamento. O que é fundamento? Fundamento é a estrutura que sustenta uma casa, um edifício, uma ponte. É algo forte, poderoso, extraordinário. Muitas vezes não está tão visível como está o restante da construção, mas ela está ali. Se você cavar, você vai encontrar a estrutura. E quando é uma estrutura bem feita, você pode martelar, marretar, você não vai quebrar, porque é uma estrutura bem feita. Você tentar quebrar uma viga de um prédio bem construído, você vai ver o que é estrutura, o que é fundamento. Queridos, a fé da Bíblia não é algo da mente, não é algo mental, psicológico, não. A fé da Bíblia, a fé de Deus é algo real, é fundamento, é estrutura, é prova, é coisa palpável. E por isso que muitas vezes o Evangelho não faz efeito na vida de muitas pessoas. Uns porque não querem, não aceitam, outros porque não creem, ou pensam que creem, mas a fé é desse tamanho, a fé não é capaz de mover os efeitos dessa grande estrutura, dessa poderosa salvação. Os que tiveram a fé à altura, moveram essa poderosa salvação de Deus em favor deles, e nós vimos aqui a lista de homens e mulheres que moveram, encontraram a chave de mover o poder de Deus, essa grande salvação, o poder de Deus em favor deles. O
capítulo 10 está falando da grande salvação, falando várias coisas sobre a grande salvação, falando que agora, através da obra de Cristo, temos um novo caminho para chegar a Deus, temos lá um sacerdote intercedendo por nós, que é o Senhor Jesus, nos convida a chegar com um coração verdadeiro, com inteira certeza de fé. Veja que está dizendo que não é para chegar com qualquer fé, chegar com coração verdadeiro, com a fé verdadeira, coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa, santificação, nos convida a reter a nossa confiança, diz que é para estimularmos o amor, a caridade, não deixar de congregar como é costume de algum. Fala do perigo do pecado, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, porque quem conhece o Evangelho, experimenta o poder de Deus e continua vivendo no pecado, diz a Bíblia que para ele está reservado uma expectativa horrível de juízo, de ardor de fogo, que vai devorar os adversários. Porque essa pessoa está pisando o Filho de Deus e tornando como profano o sangue do testamento que foi santificado e ainda está fazendo agravo ao Espírito Santo, ao Espírito da graça. E no versículo 35, ele conclui dizendo: por isso não rejeite a vossa confiança, porque tem um grande e avultado galardão. Ele conclui essa mensagem do capítulo 10, falando dessa grande salvação e da seriedade que nós devemos ter com ela. Ele conclui falando de fé. Por isso não rejeiteis a vossa confiança, não rejeiteis a vossa fé. Não rejeiteis, não desprezeis, porque ela tem um grande e avultado galardão, recompensa. A fé tem que dar resultado, a fé tem que trazer resultado, galardão, recompensa, aqui e no futuro. Não é possível andar com Deus e a vida não ser mudada, a história não ser mudada, a família não ser mudada. É impossível, porque os homens que andaram com Deus, a vida deles foram mudadas, a história deles foram mudadas. Queridos, e aí ele fala que não rejeiteis a vossa fé, porque ela tem um grande e avultado galardão, mas necessitais de paciência, para que depois de vocês fazerem a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Então fé, além de ser algo palpável, visível, concreto, ela tem que ter paciência, não é da noite para o dia, aí eu deixo a minha casa cair, eu vivo errado a vida inteira, quebrantando a lei de Deus, a vontade de Deus, vivendo no pecado, nas mãos do diabo. O diabo destrói a vida, destrói a família, arruina tudo, e eu vou para a igreja, eu quero um milagre no mesmo dia, eu quero minha vida mudada no mesmo dia, no mesmo mês, Osmar, na mesma semana, no mesmo ano. Não é assim. Porque necessitais de paciência, para depois que vocês fizerem a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa, as promessas para aqui e as promessas para a eternidade. Quantos cristãos enganados, quantos cristãos que aprenderam a fé que não é a da Bíblia, uma fé sem fundamento, uma fé sem princípio, uma fé sem base, uma fé sem estrutura. Depois eles vão para a igreja, não obedecem os princípios, não caminham, não adquiriram essa fé da Bíblia, a fé sólida, a fé com estrutura. E eles desistem das coisas de Deus, das bênçãos de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus, das promessas de Deus, porque eles não conhecem. Necessitais de paciência, para depois de fazer a vontade de Deus, alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo de Deus viverá pela fé. O justo vive por fé e não por vista.
O justo não vive pelo que o mundo pensa, pelo que o mundo fala, não vive pelo projeto do mundo, pelo projeto da ciência, do conhecimento humano, não vive pelo que o mundo fala. Não, o justo vive pela fé. Mas essa fé que o justo vive não é a fé mental, fantasma, psicológica, que é só está na cabeça. Não. E o mundo fala que a nossa fé é uma fé maluca. Não, a fé da Bíblia é uma fé com fundamentos, com base, como acabamos de ler. Ela é fundamento, ela é base. E ela explica, a Bíblia explica e ela ensina que fé é essa. Primeiro, pela fé entendemos que os mundos, não é o mundo, não existe um mundo, existem mundos. Nós habitamos em um, chamado Terra, mas existem outros. Quando os estudiosos falam que aí para cima existem outros planetas, outros mundos, não estão errados. A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos. Muitos que nós nem conhecemos ainda. Muitos que nós, nem o mais conhecedor do planeta não conhece todos os mundos criados por Deus, mas pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A fé já começa que ela é um fundamento que te leva a crer em Deus e a crer na criação de Deus. Essa fé estrutural, essa fé de fundamento de Deus, nos leva a crer no próprio Deus e crer na criação de Deus. Eu não conheço todos os mundos criados por Deus, mas aqueles que eu conheço já é suficiente para me convencer que existe um ser poderoso, capaz de criar coisas tão grandes e extraordinárias. Sim ou não? Quando eu olho para mar, céu, terra, lua, estrela, tempestade, vendaval, chuva, raio, trovão, relâmpago, terremoto que sacode a terra. Quando eu olho para árvores, para a floresta, cada uma de um jeito, cada uma com a sua natureza, com a sua cor, com o seu tipo de flor, com o seu tipo de fruto, nada se mistura, tudo perfeito. Só por esse mundo visível eu já posso confirmar que existe Deus, soberano, poderoso, tremendo. Mas a Bíblia continua falando de fé, e ela fala que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Está lá em Gênesis 4. Está lá em Gênesis 4. Essa fé que a Bíblia está ensinando de Abel é a fé que me leva a conhecer Deus e saber que Ele não é qualquer pessoa, não é qualquer ser, e eu não posso adorá-lo de qualquer maneira. Então Abel vai e prepara um sacrifício que agradou a Deus. Mas Caim fez também o mesmo sacrifício e Deus não se agradou, porque Caim não tinha fé, Caim não conhecia Deus. E aí Caim levou qualquer coisa para Deus, ofereceu qualquer coisa para Deus, ofereceu qualquer adoração para Deus e não foi aceito. Então, primeiro, a fé da Bíblia me leva a conhecer a Deus e me leva a compreender a grandeza desse Deus e me conscientiza e me ensina que eu não posso dar para esse Deus qualquer coisa. Caim juntou lá da sua produção e levou para Deus. Quem sabe levou trigo, chegou lá, cortou um molho de trigo, um feixe de trigo, levou milho, levou o que se colhe no sítio, levou para Deus, coisa fácil, cortou e levou. Ah, vou levar, tem que dar, vou levar. Não, Abel não. Abel conhecia Deus. Abel caminhava com Deus. A Bíblia diz que Abel era justo, era temente a Deus. E para quem é justo e temente, Deus se manifesta.
E o Espírito Santo falou com Abel: Abel, o seu sacrifício não pode ser qualquer um. E Abel, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, leva sacrifício de animal, já tipificando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele já fez a coisa certa, já enxergava, já tinha a visão correta de que para tirar pecado, somente derramamento de sangue resolve o problema de pecado. Ele não levou qualquer coisa em sacrifício, ele levou, diz a Bíblia, dos primogênitos dos seus animais, o melhor, o melhor. Então, queridos, essa fé que a Bíblia diz que eu tenho que crer para ser salvo, Jesus diz: quem crer for batizado será salvo. Prega o Evangelho, quem crer for batizado será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, tem fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é uma fé qualquer. É uma fé de gente que se aproxima de Deus, conhece Deus e sabe que não posso ofertar, levar para Deus qualquer coisa. Eu não posso levar para a igreja qualquer coisa, eu não posso ir para a igreja quando eu quero, da maneira que eu quero, no horário que eu quero, fazer o que eu quero. Não, não, é Deus. Eu sei quem que é esse Deus. Eu tenho que fazer o melhor para Ele. Eu largo tudo e procuro fazer o melhor, porque eu o conheço, eu sei quem Ele é o dono do céu, da terra, o soberano, aquele que pode todas as coisas. Então, dentro das minhas limitações humanas, eu vou fazer o melhor para Ele. Eu conheço Ele, eu sei o que agrada a Ele, eu sei qual é a vontade dEle, Ele já mostrou para mim qual é a sua vontade, eu vou fazer o melhor para Ele, eu não vou fazer qualquer coisa para Deus. Eu não vou tirar o pior para Deus, não é o pior tempo, não é o pior momento, não é de qualquer jeito, não é quando eu quero, não. Existem princípios, eu conheço esse Deus, eu não posso oferecer para Ele qualquer coisa. Essa é a fé que move a grande salvação. Por que muita gente ora e faz tanta coisa e passa a vida inteira e não alcança as promessas? Porque a fé não é uma fé com base na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que a nossa fé, ela mostra exemplos. Abel ofereceu o maior sacrifício que Caim, por causa da fé. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício que Caim, pela fé. Pela fé. É uma fé com fundamento, é uma fé com base. Ele sabia quem é esse Deus, ele conhecia esse Deus, ele temia, ele sabia que era um Deus santo, poderoso, ele não poderia oferecer qualquer coisa. Essa é a fé que faz o Deus se mover. É gente que leva a sério, é gente fiel, é gente comprometida. Não é gente que faz as coisas para Deus de qualquer jeito. Vai na igreja a hora que dá certo, ora a hora que dá certo, lê a Bíblia a hora que dá certo. Aliás, muitos só buscam a Deus quando a casa cai. A casa cai, corre para a igreja chorando, corre para Deus chorando. Não, não é assim. A Bíblia não ensina assim. Não é essa a fé da Bíblia. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Ele não ofereceu qualquer coisa para Deus. Ele não deu qualquer coisa para Deus. Ele sabia as exigências de Deus. Queridos, aquilo que Deus pede de nós não pode ser qualquer coisa. Ele disse que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O que Deus pede de você e de mim? A nossa vida. Nossa vida. Tudo que há em nós. Ele quer nós íntegro para Ele, corpo e alma. Entregue para Ele. Não somos de nós mesmos, Paulo diz. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo vive em mim. Queridos, Abel entendeu isso e ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi encontrado porque Deus o trasladou. Porque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Se você for lá para Gênesis, capítulo 5, olha o que fala do Enoque. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá 300 anos, gerou filhos e filhas, e foram os dias de Enoque
365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Queridos, essa fé não é uma fé teórica, fantasma, é uma fé que leva a pessoa a andar com Deus. A fé que move os milagres e o poder de Deus e a grande salvação é fé de gente que anda com Deus. Não é gente que anda com o mundo, não é gente que anda com os amigos, pelas ideias dos amigos, pelo que o mundo fala, pelo que o demônio fala, mas é gente que anda com Deus. Não é qualquer fé. É fé fundamentada, é fé que tem base. E andou Enoque com Deus todos os dias da sua vida e foi arrebatado. Ele andou com Deus. E preste atenção, a Bíblia diz que logo depois vem Noé. E Deus olha para o mundo estava tão pecaminoso que Deus chega para Noé e fala: Noé, não aguento mais o ser humano, vou destruir. Constrói uma arca. Enoque é pouco atrás de Noé. Ele viveu tão desgraçado que Deus teve que destruir com o dilúvio. Mas Enoque não andou com o mundo, Enoque andou com Deus. Aleluia! Enoque andou com Deus. Imagina quanto ele foi criticado, zombado, escarnecido, o mundo fazendo tudo errado, não levando nada a sério da palavra de Deus, não queria saber de Deus, mas Enoque andava com Deus. E a Bíblia está dizendo que essa é a fé que vai mover essa grande salvação, essa fé que nós precisamos ter. Não é a fé teórica, é fé de gente que conhece a Deus e se dispõe a andar com Deus. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Essa é a fé que estamos sendo ensinados em Hebreus. Essa é a fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque Deus o trasladou, porque alcançou testemunho de que tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas não é uma fé teórica, não é uma fé mental, não é uma fé fantasma, é uma fé que tem corpo. É uma fé que tem estrutura, é uma fé que tem base, é uma fé palpável. Por que Deus disse que Enoque tinha fé? Ele andou com Deus. Ele viveu diferente na sua geração. Ele procurou conhecer Deus e ele viveu do ponto de vista de Deus. Por que as pessoas não foram inocentadas no dilúvio? Eu não tenho Bíblia, eu não conheço Deus, por isso eu vivi errado. Não! Teve gente que andou com Deus mesmo antes do dilúvio. Enoque andou com Deus. Sabe quem foi o outro que andou com Deus? Noé. Olha aqui, eu li capítulo 6 de Gênesis, falando de Enoque. Olha o capítulo 7, falando de Noé. Aliás, eu li o 5, 21. Ao 6. E Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, porque a maldade do seu coração e o pensamento, a imaginação era muito má. E Deus se arrependeu, e Deus disse: vou destruir o homem de cima da face da terra, o animal, o réptil, tudo, vou destruir tudo. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Essa é a geração de Noé. Noé era um varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 7 em diante. Outro que andou com Deus no meio do pecado, de uma geração pervertida, ele andou com Deus, ele conheceu Deus, e ele fez o que era certo, ele fez o que era reto. Então ninguém vai poder chegar diante de Deus: Senhor, eu vivi errado, porque eu não sabia o que era certo. Como não sabia? Se até Enoque e Noé, que não tinha Bíblia na mão, para dizer o que é certo, o que é vontade de Deus, o que é pecado, o que não é, e eles andaram com Deus, eram um homem justo, íntegro e reto. Não teremos desculpa? Essa é a fé da Bíblia? Não é a fé que eu digo que eu creio em Deus, mas é uma fé que eu demonstro ela, porque eu ando com Deus.
Eu conheço Deus, eu ando com Deus. Irmãos, essa é a fé que a igreja desse tempo tem que viver. É uma fé de gente que anda com Deus, não gente que anda com o mundo. Gente transformada, gente mudada, gente que carrega no seu corpo os efeitos dessa grande salvação. No mundo perdido, pecaminoso, Enoque e Noé eram justos e andavam com Deus. Nem a Bíblia tinham, mas andavam com Deus. Se relacionavam com Deus, conheciam a Deus. Essa é a fé da Bíblia. É uma fé de gente que não oferece qualquer coisa para Deus. É uma fé de gente que anda com Deus, não anda com o mundo, caminha com Deus. O que nós temos oferecido para Deus? Nós temos andado com Deus ou andado com o mundo? Você caminha pelos conceitos, ensinos e a visão do mundo ou de Deus e sua palavra? Os homens de fé andaram com Deus? Pela fé, Noé, esse aí que acabamos de ler, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, e pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, além de andar com Deus pela fé, sendo temente a Deus, justo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, quando Deus chega para ele e fala: Noé, vou destruir o mundo, não aguento mais, prepara uma arca para a salvação de você e sua família, imediatamente ele obedeceu. Você está construindo uma arca para você e sua família? Você está construindo uma arca para você e sua família? Deus está falando que vai destruir o mundo há 2000 anos? Desde o princípio, mas incisivamente de Jesus para cá, Deus falando que está chegando o fim, o reino de Deus é chegado, e Ele mandou uma tão grande salvação para salvar o pecador. O que nós estamos fazendo com essa grande salvação? Queridos, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que iam acontecer, ele temeu e preparou a arca para salvar a sua família. Nós temos temido, ouvido a palavra de Deus e prestado atenção? Estamos temendo ou entra aqui, sai aqui? Esse povo fala tanto de volta de Jesus, nunca aconteceu nada, vou continuar junto com o mundo. Isso é balela. Então continue, você vai ver o que vai acontecer. Continue. E quem manda continuar do jeito que quiser é o próprio Deus, lá em Apocalipse. Quem é imundo, continue fazendo imundícia. Quem quer viver no pecado, continue vivendo no pecado. E quem quer se santificar, santifique. Eu estou chegando para dar recompensa para cada um. Esses homens andaram com Deus, não andaram com o mundo da época deles. Meus queridos, a nossa fé tem permitido andar com Deus? Ou nós estamos andando com o mundo? Nossos olhos estão na palavra, estão em Deus, ou estão nesse mundo que jaz no maligno e caminha para o inferno? Que fé é essa? É uma fé teórica, fantasma? Ou é uma fé na palavra de Deus e nos exemplos da Bíblia? É uma fé com fundamento? Outro exemplo de fé: pela fé, Abraão foi chamado e obedeceu. Deus chama Abraão e ele obedece. Vai para o lugar que nem sabia, porque ele tinha uma promessa. Primeiro, a fé me leva a oferecer para Deus o melhor, e não conforme eu quero, mas do ponto de vista de Deus. Segundo, a fé verdadeira me leva a andar com Deus no meio de uma geração pecaminosa, me leva a separar do pecado e fazer a vontade de Deus e andar com Deus no meio de um mundo pervertido. Terceiro ponto, a fé da Bíblia me leva a deixar tudo para obedecer a Deus. Deus chama Abraão e fala: Abraão, larga a tua família, larga a tua terra e vem, porque eu tenho um grande propósito com a sua vida. Eu vou abençoar a sua vida, vou fazer de você uma grande nação. Ele podia olhar e falar assim: espera lá,
Largar minha família, largar minha terra, largar minhas fazendas, largar meus bens, largar os meus amigos, os meus conhecidos. Eu conheço tudo aqui, eu conheço todo mundo, eu tenho todas as minhas coisas aqui. Agora largar tudo e ir para um lugar. Deus não falou nem para onde era. Larga tudo e vem que eu vou. Isso é fé? Não é uma fé teórica, é uma fé com bases. Ele obedeceu, obediência, ele foi. Ele podia perguntar, mas pera lá, mas será que é Deus que falou isso comigo mesmo? Acho que não é não, né? Deus não é possível mandar eu largar tudo, ir para um lugar que eu nem sei para onde é. Acho que não foi Deus que falou comigo, não. Não, a Bíblia diz que ele não questionou, ele obedeceu e foi. Ele foi. Queridos, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que não sabia. Ele foi. Pela fé, habitou nessa terra, morando em cabana, com Isaac e Jacó. Pela fé, largou tudo, largou casa, largou propriedade, foi morar em cabana, em barraca, coberta não sei do que, de folha, do que tinha. Hoje nós temos lona. Naquela época fazia cabana do quê? Ele foi morar em cabana. E a Bíblia diz que, por quê? Sabe por quê? Esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Abraão não estava esperando, não era só a terra, aquela terra material, carnal, a terra de Canaã. Abraão estava vendo pela fé a Canaã celestial. Ele, diz a Bíblia que ele estava esperando a terra, a cidade cujo construtor é Deus. As cidades daqui do planeta, os construtores são seres humanos. A que o construtor é Deus é a do céu. Você está entendendo? O coração dele não estava aqui. Por mais rico que ele fosse, ele estava esperando a cidade cujo construtor é Deus. Então, queridos, essa fé nos leva a obedecer a Deus, a deixar tudo, mesmo sem entender, mas eu obedeço. É uma fé que obedece. Não é uma fé teórica, é uma fé que obedece a palavra de Deus. Queridos, quarto, essa fé é uma fé que nos faz entregar tudo que nós temos quando Deus pede. Versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque seu filho, o seu unigênito, quando ele foi provado. Essa fé leva a entregar a tudo que Deus pedir. Abraão, sacrifica o seu filho. Deus promete, olha só, primeiro Deus promete para ele fazer dele uma grande nação, manda largar tudo e ir para um lugar que Deus ia fazer dele uma grande nação. Só que ele não tinha filho e ele já estava com 75 anos, a esposa também avançada em idade, mesmo assim ele creu. Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, mas ele não tinha filho, a esposa era estéril, ele creu a si mesmo, obedeceu. Ele vai morar numa terra que não tinha nada, morando em cabana. Deus permite vir uma seca tremenda nessa terra. Não tinha água, não tinha comida. Começa a passar necessidade. Os gados e os animais dele começam a morrer porque não tinha água. Ele é obrigado a ir para o Egito. Ele não desiste. Ele continua na fé. Ele vai para o Egito. Olha que prova. Lá no Egito, as pessoas tomam a mulher dele. Ele não desiste, ele continua. Ele continua. Leva 20 anos para Deus cumprir a promessa de dar o filho, ou quase 25 anos. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75. Quando Deus deu o filho, ele tinha quase 100 anos. Tinha passado quase 25 anos para cumprir a promessa. E ele passou por várias provações, não desistiu, ele permaneceu. Tinha tudo para desistir, parecia que estava dando tudo errado na vida dele. Essa é a fé da Bíblia? É uma fé que não é movida por circunstâncias? E chega um momento, aí Deus dá o filho, quando o filho está com 12, 13 anos,
Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me dá, oferece o teu filho em sacrifício a mim. Ele não questiona, ele pega o filho e vai para o lugar que Deus mostrou. Prepara o altar, amarra o filho, coloca em cima do sacrifício, do altar, para oferecer o filho a Deus em sacrifício. Essa é a fé da Bíblia? Não é a fé teórica? Não é a fé que eu falo da boca para fora? É uma fé que eu demonstro para Deus com atitude? Com atitude? Eu dou o melhor para Deus? Eu faço as coisas para Deus do jeito que Ele pede, não do jeito que eu quero? Eu ando com Deus, não ando com o mundo? Eu obedeço a Deus quando Ele me chama e eu faço o que Ele pede? Até o tudo que eu tenho, o tudo que Abraão tinha era o filho, era a coisa mais importante na vida dele, e era o único. E parecia que Deus estava contrariando tudo que tinha falado, porque era através desse menino que Deus ia cumprir a promessa de fazer ele uma grande nação. Agora Deus está mandando ele matar o menino. Que Deus é esse? Não, ele não duvidou. A Bíblia diz que a fé de Abraão era tão grande, que quando Deus pediu, ele disse que ele entregou, porque ele cria que Deus era tão poderoso, que podia matar, ressuscitar dos mortos e devolver para ele. Meus queridos, essa é a fé da Bíblia? Essa é a fé da Bíblia? É a fé com fundamentos, com ações, com atitude. Não é a fé teórica, que eu falo da boca para fora. A fé que Deus atende é essa. É a fé com fatos, com atitude, com condutas. Não é essa fé que a gente vê pregando por aí. Uma fé que vem para cá para você ser curado, abençoado. Essa não é fé. É verdade que esse Deus cura, faz milagre, faz maravilha, como fez na vida deles. Mas o pacote da fé é algo muito maior do que cura, do que milagre. Porque isso aí é passageiro, cura hoje, amanhã você pode ficar doente. Deus pode te dar uma bênção hoje, um carro hoje, daqui 10 anos o carro acabou. Deus pode te dar uma coisa que daqui a pouco desaparece. Alguém pode tomar, o país pode mudar, você pode perder tudo. Por isso Jesus falou, não ajunte tesouro na terra, onde o ladrão rouba e onde a traça corrói. Ajunte tesouro no céu. Então essa grande salvação não é apenas de coisas materiais. Ela vem, as coisas materiais, Deus é um Deus completo, mas a base é o espiritual. É o espiritual. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó no tocante às coisas futuras. Para Jacó, leia lá os últimos momentos de Isaac na terra, lá em Gênesis. Ele abençoou e ele profetizou o que seria os filhos dele no futuro, pela fé. A Bíblia diz que foi pela fé que ele falou aquelas coisas lá. E o que ele falou aconteceu. O que nós estamos profetizando pela fé para os nossos filhos? Para as nossas famílias? É dizer para eles, você é um imprestável? Você não tem jeito? Você não muda? Ou nós estamos profetizando bênçãos? Veja lá o que ele profetizou. Pela fé. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José estava no Egito, um rei, uma pessoa poderosa, um governador, mas ele conhecia a palavra de Deus e as promessas de Deus. E ele falou assim, na 4ª geração Deus vai tirar vocês daqui do Egito e vai levar para a terra que ele prometeu aos nossos antepassados. Quando acontecer isso, vocês pegam os meus ossos daqui e levam para lá. Eu não quero ficar aqui, eu quero fazer parte da promessa, eu quero estar na herança. Vocês me tiram daqui. Pela fé, ele já estava profetizando o que ia acontecer no futuro. Fé é certeza, fé é convicção. Fé tem fundamento, fé não é teoria.
Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido por 3 meses pelos seus pais. Os pais de Moisés não tiveram medo. O faraó falou que era para matar todos os meninos. Os pais de Moisés, pela fé, esconderam o menino 3 meses, porque sabia que Deus ia fazer alguma coisa para proteger aquele menino. E Deus fez. Fé. Fé tem ação. Mesmo correndo risco, mas a fé age. Pela fé, esconderam o menino 3 meses. Pela fé, Moisés não quis continuar morando no palácio, não quis continuar sendo o herdeiro do faraó. Ele foi criado pela filha do faraó, então ele tinha chance de ser o herdeiro do faraó. A Bíblia diz que ele largou tudo e preferiu ir viver com o povo de Deus. Está aqui, ó. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo desfrutar do gozo do pecado, porque ele tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé. Pela fé ele já viu a vitória. Pela fé ele celebrou a festa da Páscoa. Deus falou: Moisés, faz a festa da Páscoa, porque eu vou descer, vou libertar você, vou matar todos os primogênitos do Egito. Ele chamou o povo e falou: vamos fazer. Deus mandou, vamos fazer. Mata um animal, coma a carne, faz tudo certinho, passa o sangue no umbral da porta, vamos fazer tudo que Deus mandou. E fizeram. No dia seguinte amanheceu todos os primogênitos do Egito mortos. Mas sabe por que o milagre aconteceu? Porque a fé prática botou em prática aquilo que precisava fazer antes. Sacrificar o cordeiro, comer, não deixar nada, passar o sangue na porta. Essa era a parte da fé. Nós estamos vendo cristãos que a fé deles é uma fé que Deus faz tudo, eles não fazem nada. Essa não é a fé da Bíblia. Deus faz a parte dele. A parte da salvação nenhum ser humano pode fazer. Mas a parte na salvação do humano, a fé, essa é a nossa parte. Essa é a fé da Bíblia. Que Deus nos ajude, queridos, a viver essa fé. Uma fé de gente que conhece a Deus, faz o melhor para Deus. A adoração não é qualquer uma, cultua e adora dando o melhor para Deus. Uma fé de gente que anda com Deus, que se separa do mundo para andar com Deus, mesmo vivendo num mundo pecaminoso, arruinado, vive separado, anda com Deus. Essa é a fé. A fé de gente que, quando é chamado por Deus, obedece, olha para a Bíblia e o que está escrito aqui pratica, não fica questionando. Gente que dá aquilo que Deus pede, mesmo que seja o melhor e tudo que tem, não questiona, mas dá. Gente que obedece e faz tudo o que Deus mandou, como Moisés. Gente que está disposta a perder os prazeres desse mundo para ganhar os prazeres de andar com Deus e de viver na eternidade. Qual a nossa fé? Que fé é a nossa? É a fé que obedece esse princípio, que caminha assim? Ou uma fé apenas teórica, falsa, fantasma, que não tem fundamento, não tem bases, não tem estrutura? A fé da Bíblia é uma fé que tem estrutura, é uma fé que tem fundamento, é uma fé que tem base. Essa é a fé dos homens do passado. Essa é a fé que nós estamos sendo chamados a praticar. Uma fé de ação, uma fé de atitude, uma fé que faz o que Deus manda, uma fé que paga o preço, uma fé corajosa, uma fé que não tem medo das consequências, mas uma fé que faz a vontade de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé e vamos orar. E depois que nós orarmos, vamos passar para a segunda parte. E eu vou pedir assim que a gente orar para Bia desligar a gravação.
E você que está ouvindo aí, Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, através da palavra de Deus, sobre essa fé nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por falares ao nosso coração dessa fé tão grandiosa, tão poderosa, essa fé de ação, de atitude, essa fé que tem corpo, essa fé que tem fundamento, essa fé que tem estrutura e não a fé fantasma, mental, psicológica. Não, Senhor. A fé da Bíblia é uma fé de ação, é uma fé de princípios, é uma fé de base. Abençoe cada um de nós, nos conduz a olhar e a viver essa fé. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.